Lei nº 12.651. Dispõe sobre proteção da vegetação nativa, altera as leis 6.938, 9.393, 11.428 e revoga as leis 4.771, 7.754 e a medida provisória 2.166. E dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem de produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Inciso 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa, da sustentabilidade no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Inciso 3. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Inciso 4. Responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Inciso 5. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Inciso 6. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Parágrafo 1º. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2 do artigo 275 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938, e das sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por 1. Amazônia Legal, os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 sul dos estados do Tocantins e Goiás e a oeste do meridiano 44 graus oeste do estado do Maranhão. Inciso 2. Área de Preservação Permanente, APP, área protegida
coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Inciso 3. Da reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Inciso 4. Área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades silvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Inciso 5. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos da reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Inciso 6. Uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias e industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Inciso 7. Manejo sustentável. Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies de madeiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Inciso 8. Utilidade pública. A linha A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B. As obras de infraestrutura destinadas a concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. A linha C. Atividades e obras de defesa civil. A linha D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. A linha E. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 9. Interesse social. A linha A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não caracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. A linha C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre, em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. A linha D. A regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977. A linha E.
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F, as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saiba e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. A linha G, outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definida em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 10. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A linha A. Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. A linha B. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. A linha C. Implantação de trilhas para desenvolvimento do ecoturismo. A linha D. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. A linha E. Construção de moradia de agricultores familiares remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. A linha F. Construção e manutenção de cercas na propriedade. A linha G. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. A linha H. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. A linha I. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente, nem prejudique a função ambiental da área. A linha J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não caracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. A linha K. Outras ações e atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Inciso 12. Vereda. Fitofisionomia da savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, buriti emergente, sem formar dócil, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas. Inciso 13. Manguezal. Ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas, recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flua-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Inciso 14. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. Áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias entre marés desídias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer presença de vegetação herbácea específica. Inciso 15. Apicum. Áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés desídias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Inciso 16. Restinga. Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades
que recebe influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões anerosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 17. Nascente, afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Inciso 18. Olho de água, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitentemente. Inciso 19. Leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas do curso de água durante o ano. Inciso 20. Área verde urbana, espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Inciso 21. Várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais a cursos d'água, sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Inciso 22. Faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a curso de água que permite o escoamento da enchente. Inciso 23. Relevo ondulado, expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões cuja intensidade permita sua classificação como relevo suave ondulado, fortemente ondulado ou montanhoso. Inciso 24. Pousio, prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou civiculturais, por no máximo 5 anos para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Inciso 25. Áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Inciso 26. Área urbana consolidada, aquela que trata o inciso 2 do caput do artigo 47 da Lei 11.977, incluído pela Lei 12.727. Inciso 27. Crédito de carbono, título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacional, incluído pela Lei 12.727. Parágrafo único. Para fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 deste artigo, às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais, que desenvolvam atividades silvipastoris, bem como as terras indígenas e demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Capítulo 2 das áreas de preservação permanente. Seção 1 da delimitação das áreas de preservação permanente. Artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei. Inciso 1. As faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de: a linha A, 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura. A linha B, 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 a 50 metros de largura. 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de largura. A linha D, 200 metros para os cursos de água que tenham 200 a 600 metros de largura. A linha E, 500 metros para os cursos de água que tenham largura superior a 600 metros. Inciso 2. As áreas no entorno dos lagos, lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal
será de 50 metros. B. 30 metros em zonas urbanas. Inciso 3º. As áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrente de barramento ou represamento de cursos de água naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Inciso 4. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Inciso 5. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Inciso 6. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangues. Inciso 7. Os manguezais, em toda a sua extensão. Inciso 8. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Inciso 9. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta última definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Inciso 10. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Inciso 11. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Parágrafo 1º. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA. Parágrafo 5º. É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5 do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais, de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo, seja protegida a fauna silvestre. Parágrafo 6º. Nos imóveis rurais, com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a prática de aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que, inciso 1, sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com as normas dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Inciso 2º, esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Inciso 3º, seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. Inciso 4º, o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Inciso 5, não implique em novas supressões de vegetação nativa. Artigo 5º. Na implantação de reservatório de água artificial destinada à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação ambiental permanente criadas em seu entorno,
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, e a faixa mínima de 15 metros a máxima de 30 metros em área urbana. Parágrafo 1º. Na implantação de reservatórios de água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, não podendo o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial para empreendimentos licitados a partir da vigência desta lei deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Inciso 1. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. 2. Proteger as restingas ou veredas. 3. Proteger várzeas. 4. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. 5. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. 6. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. 7. Assegurar condições de bem-estar público. 8. Auxiliar a defesa do território nacional a critério de autoridades militares. 9. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Seção 2. Do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Parágrafo 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação, realizada é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Parágrafo 2º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para a execução de obras habitacionais ou de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência,
de atividades de segurança nacional e obras de interesse de defesa civil, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Parágrafo 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Artigo 9. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para a obtenção de água e para a realização de atividade de baixo impacto ambiental. Capítulo 3. Das áreas de uso restrito. Artigo 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo, condicionados à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo. Artigo 11. Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. Serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro-civil-pastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades observadas, boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Capítulo 3A. Do uso ecologicamente sustentável dos apícolas e salgados. Artigo 11-A. A zona costeira é patrimônio nacional, nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável. Parágrafo 1º. Os apícolas e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 35% no restante do país, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no parágrafo 6º deste artigo. Inciso 2º. Salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica, e condição de berçário de recursos pesqueiros. Inciso 3º. Licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizada regularização prévia da titulação perante a União. Inciso 4º. Recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos. Inciso 5. Garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as áreas de preservação permanente. Inciso 6. Respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. Parágrafo 2º. A licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica. Parágrafo 3º. São sujeitas à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, RIMA, os novos empreendimentos. Inciso 1º. Com área superior a 50 hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte. Inciso 2º. Com
com área de até 50 hectares, se potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Inciso 3º, localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas, cujo impacto afete outras áreas comuns. Parágrafo 4º. O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação quando ocorrer. Inciso 1º. Descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento ou desobediência às normas aplicáveis. Inciso 2º. Fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença. Inciso 3. Superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Parágrafo 5º. A ampliação da ocupação de acúpins e salgados respeitará o zoneamento ecológico econômico da zona costeira, ZEE-ZOC, com individualização das áreas ainda passíveis de uso em escala mínima de 1 para 10.000, que deverá ser concluído por cada estado no prazo máximo de 1 ano, a partir da data da publicação desta lei. Capítulo 4 da Área de Reserva Legal. Seção 1 da delimitação da área de reserva legal. Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, observado os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Inciso 1. Localizado na Amazônia Legal. A linha A. 80% no imóvel situado em área de florestas. A linha B. 35% no imóvel situado em área de cerrado. 20% no imóvel situado em área de Campos Gerais. Inciso 2. Localizado nas demais regiões do país, 20%. Parágrafo 1º. Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos, pelo Programa da Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto no caput, a área do imóvel antes do fracionamento. Parágrafo 1º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de Campos Gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 3º. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Parágrafo 4º. Nos casos da linha A, do inciso 1, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 5º. Nos casos da linha A, no inciso 1, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50%,
quando o Estado tiver zoneamento ecológico-econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Parágrafo 7º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia elétrica, de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 8º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Artigo 13. Quando indicado pelo zoneamento ecológico-econômico ZEE estadual, realizado segundo metodologia unificada, o Poder Público Federal poderá: inciso 1. Reduzir exclusivamente para fim de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal, de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta, localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Inciso 2. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nesta lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 1 do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver a reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso, poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei 6.938, e cota de reserva ambiental. Parágrafo 2º. Os estados que não possuem seus zoneamentos ecológico-econômicos EES, segundo metodologia unificada estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 anos a partir da data da publicação desta lei para sua elaboração e aprovação. Artigo 14. A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Inciso 1. O plano de bacia hidrográfica. Inciso 2. O zoneamento ecológico econômico. Inciso 3. A formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente, com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida. Inciso 4. As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade. Inciso 5. As áreas de maior fragilidade ambiental. Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o artigo 29 desta lei. Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente e integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. Artigo 15. Será admitido
o computo das áreas de preservação permanente no cálculo de percentual da reserva legal do imóvel, desde que, inciso 1, o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Inciso 2. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do SISDAMA. Inciso 3. O proprietário ou possuidor tem requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, CAR, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal, conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previsto nesta lei. Parágrafo 3º. O computo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1º do caput deste artigo quando as áreas de preservação permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existente em imóvel ultrapassarem. Inciso 1. 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal. Artigo 16. Poderá ser instituído reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Seção 2 do regime de proteção da reserva legal. Artigo 17. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins de manejo de reserva legal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do SISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Parágrafo 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal, desmatada irregularmente. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos, contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental, de que trata o artigo 59. Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, de que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A inscrição da reserva legal no CAR
será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas, com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na posse, a área da reserva legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do CISNAMA, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área da reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. Parágrafo 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O registro da reserva legal, no CAR, desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data de publicação desta lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. Artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área da reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do Plano Diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar: inciso 1. Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos quando houver. 2. A época de maturação dos frutos e sementes. 3. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Inciso 1. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. 2. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. 3. Conduzir o manejo de espécies exóticas, com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Artigo 23. O manejo sustentável para a exploração florestal, eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independente de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Artigo 24. No manejo florestal, nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23. Seção 3. Do regime de proteção das áreas verdes urbanas. Artigo 25. O Poder Público Municipal contará para o estabelecimento de reservas verdes urbanas com os seguintes instrumentos. Inciso 1. O exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei 10.257. Inciso 2. A transformação das reservas legais em áreas verdes, nas expansões urbanas. Inciso 3. O estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação da infraestrutura. Inciso 4. A aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. Capítulo 5.
da supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o artigo 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do CISNAMA. Parágrafo 3º. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão. Parágrafo 4º. O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. A localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel. 2. A reposição ou compensação florestal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33. 3. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. 4. O uso alternativo da área a ser desmatada. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abriga espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal, estadual ou municipal do CISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Artigo 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo do imóvel rural, que possuir área abandonada. Capítulo 6 do Cadastro Ambiental Rural. Artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Parágrafo 1º. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, nos termos do regulamento. Exigirá do proprietário ou possuidor rural. Inciso 1. Identificação do proprietário ou possuidor rural. 2. Comprovação da propriedade ou posse. 3. Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da reserva legal. Parágrafo 2º. O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no parágrafo 2º da Lei 10.267. Parágrafo 3º. A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Parágrafo 4º. Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa Regularização Ambiental, de que trata o artigo 59 desta lei. Artigo 30. Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal prevista no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 29. Parágrafo único. Para que o proprietário que se desobrigue nos termos do caput deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis, onde conste a averbação da reserva legal, ou o termo de compromisso já firmado nos casos de posse. Capítulo 7 da exploração florestal. Artigo 71. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos
no artigo 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Parágrafo 1º. O PMFS atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos. Inciso 1. Caracterização dos meios físico e biológico. 2. Determinação do estoque existente. 3. Intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. 4. Ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta. 5. Promoção da regeneração natural da floresta. 6. Adoção de sistema silvicultural adequado. Inciso 7. Adoção de sistema de exploração adequado. 8. Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. 9. A adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Parágrafo 2º. A aprovação do PMFS pelo órgão competente do CISNAMA confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. O detentor do programa encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. Parágrafo 4º. O programa será submetido a vistoria técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo. Parágrafo 5º. Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do chefe do Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os programas em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. Parágrafo 6º. Para fins de manejo florestal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos programas. Parágrafo 7º. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de programa incidentes em florestas públicas de domínio da União. Artigo 32. São isentos de programas. Inciso 1. A supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo. 2. O manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora da área de preservação permanente e de reserva legal. 3. A exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5 do artigo 3º ou por populações tradicionais. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de: inciso 1. Florestas plantadas. 2. Programa de floresta nativa, aprovado pelo órgão competente do CISNAMA. 3. Supressão da vegetação nativa, autorizada pelo órgão competente do CISNAMA. 4. Outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa, a que detenham autorização para a supressão de vegetação nativa. Parágrafo 2º. É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize: inciso 1. Costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes de atividade industrial. 2. Matéria-prima florestal. Alínea A. Oriunda de programa de manejo florestal. B. Oriunda de floresta plantada. C. Não madeireira. Parágrafo 3º. A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação, perante a autoridade competente,
da origem do recurso florestal utilizado. Parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do CISNAMA. Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar plano de suprimento sustentável, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O PSS assegura produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º. O PSS incluirá, no mínimo, 1. Programação de suprimento de matéria-prima florestal. 2. Indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas. 3. Cópia do contrato entre as particularidades envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. Parágrafo 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. Inciso 1. Na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período não superior a 10 anos, previsto no PSS, ressalvadas os contratos de suprimento mencionados no inciso 3 do parágrafo 2º. Inciso 2. No caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do CISNAMA, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual, em que conste a localização da floresta e quantidades produzidas. Parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas e ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de programas e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Parágrafo 5º. Serão estabelecidos em ato do chefe do Poder Executivo os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais no disposto no caput. Capítulo 8. Do controle da origem dos produtos florestais. Artigo 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente no prazo de 1 ano para fins de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Parágrafo 3º. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente à exploração, ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Parágrafo 4º. Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso público, por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenar do sistema, fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para a integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao Sistema Nacional. Parágrafo 5º. O órgão federal coordenador do Sistema Nacional poderá bloquear a emissão de documento de origem florestal, DOF, dos entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados relatórios respectivos.
Artigo 36. O transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas para fins comerciais ou industriais requerem licença do órgão competente do CISNAMA, observado o disposto no artigo 35. Parágrafo 1º. A licença prevista no caput será formalizada por meio de emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 2º. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938. Parágrafo 3º. Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 4º. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. Parágrafo 5º. O órgão ambiental federal do CISNAMA regulamentará os casos de dispensa de licença prevista no caput. Artigo 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente do CISNAMA e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938, sem prejuízo de outras exigências cabíveis. Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do CISNAMA, observadas as condições estabelecidas no caput. Capítulo 9. Da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo, em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Inciso 2º. Emprego da queima controlada em unidades de conservação em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. Inciso 3. Atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego de fogo e o controle dos incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante do caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal
na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate de incêndios florestais. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que comprova a articulação institucional, com vista à substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, preservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Parágrafo 2º. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Capítulo 10. Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais, como retribuição monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas, e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. A linha A. Sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento de estoque e a diminuição do fluxo de carbono. A linha B. A conservação da beleza cênica natural. A linha C. A conservação da biodiversidade. A linha D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. E. A regulamentação do clima. F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. G. A conservação e o melhoramento do solo. H. A manutenção de áreas de preservação permanente e de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2º. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha A. Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. A linha B. Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. A linha C. Redução das áreas de preservação permanente, da reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, gerando créditos tributários. A linha D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na forma da Lei 9.433, para manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da bacia de geração da receita. A linha E. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas, de extinção, manejo florestal e agroflorestal,
sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. A linha F, isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas de água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 3º. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como a linha A, participação preferencial nos programas de apoio e comercialização da produção agrícola. A linha B, destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionados à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever: inciso 1. Destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Inciso 2. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Inciso 3. Utilização de fundos públicos para a concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação, recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá ainda estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos no artigo 4º, 6º, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri-los. Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso, ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas linhas A e do inciso 2 do caput deste artigo, até que as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando a adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais, de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais previstos no inciso 1 do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei 9.985, com finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso 1 deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares, como definidos no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O governo federal implantará programa para conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto 6.514, destinado a imóveis rurais, referente a atuações vinculadas a desmatamentos em áreas
que não era vedada a supressão que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.